Bom dia! Hoje são 15 de outubro de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação FCC, Fundação Carlos Chagas. Veja a questão aí. Temos assim: é a liberdade que dá à vida uma direção. E aí, a expressão uma direção sublinhada, em destaque. Muito bem. Continua a questão. O termo sublinhado na frase acima exerce a mesma função sintática do termo sublinhado em dois pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Muito bem. Ela quer que você encontre a única opção que traga uma palavra em destaque, expressão em destaque, que tenha a mesma função sintática dessa expressão na oração trazida aí. Essa expressão em destaque. Veja, uma direção aí acima. É a liberdade que dá à vida uma direção. Então você tem que saber qual é a função sintática dessa expressão aí, uma direção. Entendeu? Se você acha que essa expressão aí, uma direção, por exemplo, é um complemento nominal, então você vai procurar a opção que traga uma expressão em destaque que seja também complemento nominal. Entendeu? Se você acha que essa expressão aí, uma direção, é o sujeito da oração, então você vai procurar a opção em que a palavra grifada é o sujeito da oração. Entendeu? Se você acha que isso aí, uma direção, é o predicativo do sujeito, então você vai procurar a opção que traga uma palavra em destaque que seja também predicativo do sujeito. A mesma função sintática. Certinho? Muito bem. Então resolva essa questão aí. 1 minuto. Depois voltarei. Muito bem, então vamos aí resolver a questão. Para que eu procure aí a opção correta, eu tenho que saber qual é a função sintática da palavra aí em destaque, uma direção. Então veja aí, é a liberdade que dá à vida uma direção. Você vê facilmente aí que o verbo dar, veja aí,
o verbo dar. Nessa oração aí, o verbo dar é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Você vê facilmente que ele pede dois complementos. Um com preposição, objeto indireto, e o outro sem preposição, objeto direto. Então, quem dá alguma coisa a alguém, a algo, não é isso? Então, veja aí, é a liberdade que dá. A liberdade que dá o quê? Uma direção, objeto direto. A quem? A vida, ou seja, dá uma direção à vida. A vida, objeto indireto. Viu aí? Então temos que dá uma direção à vida, que dá à vida uma direção. Então, uma direção aí, em destaque, a função sintática dessa expressão é objeto direto. Pronto, eu já sei. Objeto direto, uma direção. Então, vou procurar a opção que traga também uma expressão que, em destaque, que também seja objeto direto, tal qual uma direção. Só isso que a questão quer. Então, vamos lá. Opção A traz assim: sem passado e sem história, poderíamos ser livres. Perguntando, não é? Vamos ler de novo. Perguntando: sem passado e sem história, poderíamos ser livres? Então, livres aí em destaque. Será que livres aí tem a mesma função sintática da expressão acima, uma direção? Você viu que uma direção é objeto direto, não é? Na oração trazida pela questão. É objeto direto, uma direção. Será que essa expressão livres aí, na opção A, também é objeto direto? Se for, é a opção que a questão quer. Então, livres aí é objeto direto também? Claro que não. Aí é o verbo de ligação, o verbo ser. Verbo ser não pede complemento, nem com preposição e nem sem preposição. O verbo ser não pede complemento, nem aqui em Brasília e nem lá em Sobral, minha terra natal no Ceará. Então, o verbo ser é verbo de ligação. Esse livres aí, livres, na opção A, é predicativo aí do sujeito. Entendeu? É predicativo do sujeito. Poderíamos ser livres, nós. Poderíamos ser livres, é predicativo do sujeito aí, nós. E não objeto direto, tal qual uma direção. Viu aí? Então, a opção A não é a opção que a questão quer. A opção B de bola. Liberdade seria, a meu ver, um sinônimo de decisão. Sinônimo aí está em destaque. Será que sinônimo aí tem a função sintática igual à de uma direção? Será que sinônimo aí é objeto direto? Claro que não. O verbo ser de novo aí, ó. Liberdade seria, verbo ser. Liberdade seria um sinônimo de decisão. Esse aí é o predicativo também do sujeito, verbo de ligação. Liberdade seria, verbo de ligação ser. Viu aí? Então, não é a opção que a questão quer. A opção C. Somos livres a cada vez que agindo recomeçamos. Veja aí a expressão livres em destaque. Será que é objeto direto, tal qual uma direção na oração acima? Não, também não. Olha o verbo ser aí. Nós somos, ó, somos, verbo ser. Somos. Nós somos livres. Livres aí também, de novo, predicativo do sujeito nós. Nós somos livres, somos livres. Viu aí? Então, livres não é objeto direto, é predicativo do sujeito. Logo, a opção C não é a opção que a questão quer. A opção D de dado. Liberdade seria, pois, começar o improvável.
Liberdade seria, pois, começar o improvável. Temos aí improvável em destaque. Será que a função sintática do improvável aí é a mesma de uma direção acima? Será que improvável aí é objeto direto, tal qual uma direção também é objeto direto? Será? Claro que sim. A opção D está correta. Liberdade seria, pois, começar o improvável. Improvável aí é objeto direto, como também uma direção na oração acima é objeto direto. Encontramos a opção. Veja aí o verbo que pede o complemento. Não é seria, liberdade seria. O verbo que pede o complemento aí é o verbo começar. Não confundir, não confundir. Veja, liberdade seria, pois, começar. Começar o quê? Olha aí, o improvável. Então o verbo começar é ele que pede esse complemento aí. Começar. Começar o quê? O improvável. Então, o improvável é o objeto direto desse verbo aí. Entendeu? Começar, verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Começar. Começar o quê? O improvável. O improvável é o objeto direto. Tal qual a expressão acima, uma direção, também é o objeto direto em relação ao verbo dar. Quem dá alguma coisa a alguém ou a algo. Dá à vida uma direção. Dá uma direção à vida. Aqui é a mesma coisa. Começar o quê? O improvável. E aqui, dar o quê? Uma direção. Olha aí. Ambos, objeto direto. Então, a opção D é a opção que a questão quer. Opção E. A liberdade nos liberta. O passado é a argila que nos molda. A liberdade nos liberta. O passado é a argila que nos molda. Temos aí a palavra argila. Será que a argila aí é objeto direto, tal qual a expressão uma direção na oração acima? Claro que não. Argila aí é novamente predicativo do sujeito. Olha o verbo de ligação aí, o verbo ser, é. O passado é argila, não é objeto direto, é predicativo do sujeito aí, passado. Entendeu? Então a única opção correta aí é a opção D, de dado, porque a palavra improvável aí, o improvável, exerce a mesma função sintática, objeto direto, tal qual a palavra na oração acima, uma direção, também objeto direto. Mais um vídeo e muito obrigado.